Olá, tudo bem? Olha, eu sou Claudete Pessoa e venho falar com você aí que vai enfrentar o concurso para um cargo no TRT de Minas Gerais, a terceira região. E o nosso papo concurseiro é o regimento interno do TRT Minas. Você sabe que toda estrutura de tribunal tem lá a sua previsão, a sua base organizacional na Constituição Federal, ou seja, o judiciário, ele é regido pelo princípio da unidade, ok? E para dar conta da sua missão constitucional, no exercício jurisdicional, ou seja, para resolver os vários conflitos de interesse na sociedade, ele precisa de uma estrutura, né? E aí, apesar da unidade da jurisdição, o que se percebeu? Olha, a gente precisa se organizar, a gente precisa se estruturar para atender a esta missão constitucional para resolver os conflitos da sociedade na busca da paz social. Não é isso que se quer? Claro que sim, não se pode fazer justiça com as próprias mãos, cada um deve tentar resolver os seus problemas sozinho, mas a partir do momento que não consegue resolver isso por si, na conversa, no papo, né, num acordo, aí vamos lá buscar a solução pelo chamado Estado Juiz, a estrutura que se coloca à disposição, que recebe essa missão de resolver tais brigas, tais contendas, nem que seja de uma forma preventiva, nem que seja para realizar uma homologação de um acordo, etc. Bom, e aí no artigo 92 da Constituição Federal, nós temos ali a estrutura do Poder Judiciário Nacional. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. Mas o que eu quero já de mão, assim, já de início falar com você, é que nós vamos entender e estudar os diversos institutos abordados no regimento interno do TRT de Minas. É uma legislação orgânica, é uma legislação específica. Legislação orgânica, legislação específica, você, concurseiro, tem que tomar um cuidado assim absurdo. Qual é? Você tem que primeiro olhar o edital, né? Para quem se antecipa ou porque já tem edital na praça, não importa. É preciso perceber quais os pontos cobrados do regimento interno. Isso é uma variante, depende de cada banca, depende de cada estrutura. Às vezes cobra um regimento interno por inteiro, às vezes apenas alguns pontos do regimento interno, como o que aconteceu no TRT Minas. Não foi cobrado no seu edital o regimento interno por inteiro. Olha que bom, né? E olha, isso é já uma notícia boa. Não precisa estudar todo o regimento interno, mas alguns pontos cobrados no edital. Outro dado que você também tem que atentar é quais, né, para o seu cargo, para o cargo que você almeja, quais são os pontos ali abordados. Às vezes também a diferenciação de um cargo para outro, tá certo? O que nós pretendemos aqui, eu vou fazer visando aí um apoio no teu estudo concurseiro, é analisar os diversos institutos, a estrutura orgânica do TRT de Minas, com base no seu regimento interno, mas só naqueles dispositivos, nós só vamos analisar aqueles dispositivos que interessam para a sua prova. Não precisa analisar todo o regimento interno. Um ponto muito importante em legislação específica, olha que eu tenho uma experiência longa aí em legislação específica, são 20 anos em concurso público, né, atuando em concurso público, seja como servidora, eu sou uma servidora pública, seja como professora concurseira. Legislação específica, aluno candidato tem que tomar cuidado. Por quê? Muda com uma frequência absurda. Muda muito. Então, o regimento interno, os materiais, né, os vídeos, as apostilas, os livros do último concurso não servem para o seu concurso atual. Lógico, você pode usar como base de estudo, mas eu estou falando o texto, né? O texto já mudou, já é outro, porque isso é muito dinâmico, muito dinâmico. Um outro detalhe importante, Claudete, isso me perguntam com muita frequência. Professora, olha, eu posso usar o material do TRT de outras regiões
para estudar para o TRT Minas, por exemplo? Não, lógico que não. Apesar da semelhança grande, é claro que há uma semelhança muito grande, cada um tem autonomia administrativa suficiente para organizar a sua estrutura dentro de uma missão, né, dentro de um objetivo, que é o exercício jurisdicional, dentro da matéria aqui específica, ou seja, direito do trabalho, né, cada um tem a sua autonomia para se estruturar como bem entender. Então, apesar de ser muito semelhante, existem diferenças. E é claro que o examinador sabe da diferença. É claro que o examinador sabe que se ele jogar ali algo parecido que acontece em outro TRT, mas não no de Minas, ele pega muito candidato. Então, nada de ficar aproveitando material, nada de ficar usando material antigo, porque isso vai te prejudicar, ok? E uma questão na prova, né, que num vacilo você vem a perder, você sabe que a lista de classificação ela é cruel, né? Você desce horrores por uma questão. Então você tem que estar esperto, o momento é de investimento, mas é de investimento pessoal, né? Mas é um investimento correto, adequado, tá bom? O que eu faço? Eu, Claudete Pessoa, professora, tenho um site, claudetepessoa.com.br. Qual o objetivo desse site? Um contato com os alunos e, principalmente, quando eu criei esse site foi por causa disso. Proporcionar o acesso a uma legislação que eu trabalho, um acesso à legislação atualizada e adequada. Lá no meu site você encontra os artigos do regimento interno que foram cobrados da sua prova. Ele está enxuto, ele está atualizado, ele está destinado para você, concurseiro, ok? Só com os artigos cobrados no seu edital. Mais mastigado que isso é impossível. E no nosso módulo, esse módulo é um módulo teórico, nós não vamos aqui ler todos os artigos, essa leitura você tem que fazer, claro que sim, mas vamos abordar todos os institutos do regimento interno cobrados na sua prova, no seu edital. Combinado assim? Ok? Bom, então assim, já realizadas as dicas, já definidos aí a estratégia de estudo, vamos agora dar início, acompanhem com o material, com a legislação atualizada, ok? Todo o material de apoio é fornecido quando você adquire o curso, entre no site do curso, adquira o seu curso e é por ali que você vai acompanhar nossas aulas. Bom, a título de introdução, é claro que você precisa ter a exata noção que o Poder Judiciário, como eu já falei, apesar de ser regido pelo princípio da unidade, ele precisou se estruturar. Ele precisou dividir tarefas, ou seja, definir competências, ok? E para definir competências, dividir tarefas, adotou uma estrutura. Olha, nós temos um órgão máximo que exerce a instância extraordinária, que é o Supremo Tribunal Federal, que assume o papel de guardião constitucional, aquele que vai zelar pelo comando maior do Estado Democrático Brasileiro, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, ali de 1988. Em 2004, a Emenda Constitucional 45 criou um órgão bem assim, sui generis, né, em termos da estrutura do judiciário, no que se refere ao aspecto nacional da sua atuação. O que eu estou falando? Eu estou falando que o Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ok? Integrando a estrutura do judiciário, mas que não vem a exercer o papel típico do judiciário. Ou seja, o Conselho Nacional não exerce jurisdição. É um órgão tipicamente administrativo, que vai exercer o controle administrativo, financeiro e funcional de todo o judiciário nacional, ok? É um órgão de composição multifacetária, nós temos ali membros oriundos da magistratura, oriundos do Ministério Público, da advocacia e da sociedade brasileira, certo? Bom, e aí resolveram o seguinte, vamos dividir a estrutura do judiciário em órgãos da justiça comum e órgãos da justiça especializada. Nos órgãos da justiça comum, nós temos órgãos da justiça estadual,
estadual ou distrital e da Justiça Federal. Órgãos de primeira instância, de segunda instância e um órgão só que exerce a instância especial, que é o Superior Tribunal de Justiça. E o que nos interessa está aqui. Também foram estruturadas a nível federal as justiças especializadas em 3 matérias: trabalho, eleitoral e militar. Ok? Com órgãos próprios de primeira instância, com órgãos próprios de segunda instância e também com órgãos próprios de instância especial, certo? Ok? O nosso foco é a Justiça do Trabalho. Olha só que fácil, né? Um Tribunal Regional do Trabalho, o da terceira região, o de Minas Gerais, que exerce a segunda instância de uma região, ok? E vamos analisar a sua estrutura, o seu funcionamento, além de regras também processuais, lógico, no que se refere ao funcionamento, à tramitação dos processos dentro do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, como a distribuição, a autuação, né? O sorteio entre os desembargadores e assim vai, ok? É disso que nós vamos falar, mas antes nós vamos falar de estrutura. Estrutura. Interessante, já no regimento interno do TRT Minas, artigo 1º, sempre digo aqui, ó, sempre defino aqui, mostro, apresento os artigos para você acompanhar na sua leitura do regimento interno, combinado? Ok? E aí, analisando esse órgão de segunda instância da Justiça do Trabalho, o TRT Minas, temos já ali a definição de órgãos da Justiça do Trabalho. O que determina o regimento interno? São órgãos da Justiça do Trabalho. O TRT, da terceira região, né? O TRT, né? E os juízes do trabalho. Então, além de estruturar, né, o TRT, né, o Tribunal de Segunda Instância, também o regimento interno alcança ali a definição dos órgãos de primeira instância da Justiça do Trabalho da terceira região. Os juízes, eles são órgãos, sim. Isso é muito interessante, porque os juízes, é claro que você sabe, eles se qualificam como agentes públicos. Claro que sim. São agentes públicos? Sim. Ocupantes de cargos vitalícios, dotados de várias garantias, de várias prerrogativas. Mas presta bem atenção. Nós temos que analisar os juízes, e eu estou falando juízes, magistrados de primeira instância, sob 2 aspectos. Primeiro aspecto, enquanto integrante de uma estrutura. Enquanto integrante de uma estrutura, qual é a classificação do juiz do trabalho? Órgão de primeira instância da Justiça do Trabalho. É assim, os juízes, eles se qualificam na estrutura do judiciário como órgãos de primeira instância. Ué, Claudete, mas a vara do trabalho? A vara do trabalho é a unidade de lotação, é organização judiciária, entendeu? Certo? É isso. O órgão mesmo não é a vara do trabalho. O órgão público do judiciário é o juiz de direito do trabalho. Isso é muito interessante, isso é muito importante. E aí, esse juiz do trabalho também é analisado, né, enquanto agente público, isso já na parte estatutária. Ah, sim, ele é dotado de várias garantias e prerrogativas, como eu já disse, ele também tem vários direitos, ele também tem deveres, ele pode sim sofrer um PAD, claro, o PAD, o processo administrativo disciplinar contra ele. Se já vitalício esse juiz, a vitaliciedade só é conquistada após 2 anos, após a conquista da vitaliciedade, um processo administrativo disciplinar contra o juiz não vai resultar em sua demissão. Por quê? Porque a vitaliciedade só pode ser afastada por sentença judicial transitada em julgado. Mas percebeu? Existe sim, claro, todo o aspecto funcional do juiz.
Então, ele é analisado sob esses dois aspectos, enquanto órgão, enquanto estrutura do judiciário, ou seja, órgão de primeira instância, e também enquanto agente público integrante da carreira da magistratura. Tá certo? Ok? Bom, então vamos lá. E aí, o que determina lá o regimento interno? As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixadas em lei e estão administrativamente subordinadas ao tribunal. Por que administrativamente subordinadas ao tribunal? Porque os juízes, eles são agentes políticos. Na qualidade de agentes políticos, eles são dotados de independência funcional. E pela independência funcional, ele só está subordinado à lei, ao conjunto de prova dos autos, não é isso, ok? Uma sentença de um juiz, ela pode ser modificada em grau de recurso? Pode, claro que pode ser modificada, mas esse recurso, esse órgão de segunda instância, que é o Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, não pode determinar que o juiz modifique a sua sentença. Ó, juiz, você está errado, aqui o órgão colegiado discordou de você, muda a sua sentença. Não. Por quê? Por conta da independência funcional, porque não existe subordinação funcional. A subordinação é apenas administrativa, ok? Certo? E em segunda instância, nós temos ali o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. O TRT da Terceira Região tem sede em Belo Horizonte, né? E jurisdição em todo o território de Minas Gerais, certo? Ok? Então ele atinge, né, todo o território do estado de Minas Gerais, é ali o limite de competência, né? Seu limite de competência no exercício jurisdicional. A Constituição Federal, no artigo 115, ela traz ali a regra de composição dos TRTs. Olha lá, os TRTs compõem-se de no mínimo 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. E aí, quando diz no mínimo 7 juízes, essa palavra aqui, juízes, está no sentido lato, no sentido de magistrados, tá bom? Porque quando a gente analisa a estrutura do judiciário e a carreira da magistratura, nós sabemos que juízes são magistrados de primeira instância, enquanto que o magistrado de segunda instância, a nomenclatura, a denominação é desembargador. E o magistrado de Tribunal Superior é ministro, assim, né? Assim como também no Supremo. São os ministros do Judiciário, magistrados. Só que muito comum a ser utilizado a palavra juiz no sentido de magistrado, no sentido lato. Tá bom? Ok? Então, como estamos falando aqui em TRT, órgão de segunda instância, qual é o magistrado que atua no órgão de segunda instância? Desembargador. Isso é organização, isso é estrutura, tá bom? Então, quando o legislador constituinte fala em juízes, leia, entenda os desembargadores, ou seja, está falando de no mínimo 7 magistrados. E aí tem lá a nomeação é de competência do presidente da República, chefe do Executivo Federal, e a escolha, né, a composição, ela deve observar essa regra aqui. 1/5 dos magistrados, dos desembargadores, dos TRTs, eles devem ser escolhidos dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observada a regra do 5º Constitucional, constante do artigo 94. Como assim? Cada instituição, ou seja, o Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público da União, não é isso? O Ministério Público do Trabalho e a OAB vão elaborar listas sêxtuplas
sextuplas. Essas listas são encaminhadas ao respectivo tribunal, que vai reduzir a lista tríplice, ou seja, elimina 3 candidatos. Essa lista tríplice é encaminhada ao chefe do executivo, que vai escolher um dos 3 e nomeá-lo para integrar a carreira da magistratura como membro do Tribunal Regional do Trabalho, ok? Então, há ali a composição do 5º Constitucional. Lembrando que a lista sextupla, ela é de cada uma instituição, ok? Certo? Deve haver o quê? Metade desse 5º Constitucional, membros do MP, e a outra metade, membros oriundos da advocacia. Outro detalhe muito importante, perceba o seguinte, o 5º Constitucional, os desembargadores oriundos do 5º Constitucional, eles agora são magistrados. Antes, o que eles eram? Ou eram advogados ou eram membros do Ministério Público. Eles saem de uma carreira da advocacia e do Ministério Público e ingressam na carreira da magistratura. Nós temos aqui uma exceção à regra do concurso público, porque essa pessoa se torna magistrado sem concurso público, mas por um processo seletivo, né, implementado pela Constituição. A Constituição, ela determina o quê? Olha, a investidura em concurso, em cargo público, em emprego público, depende de prévio concurso público, salvo, né? Aí traz logo lá no artigo 37, inciso 2, a primeira exceção ao concurso público, que é o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, mas tem várias outras exceções, todas no texto constitucional, e o 5º Constitucional é uma dessas exceções ao concurso público. Um outro detalhe do 5º Constitucional, dos magistrados que ingressam pelo 5º Constitucional, é que também é uma exceção à regra de competência para nomeação. Normalmente, a autoridade máxima da instituição é que realiza o provimento dos cargos, e aqui nós temos o provimento de cargo por uma outra autoridade, de um outro poder, não é do judiciário, é do executivo. Também o 5º Constitucional se revela como uma exceção à conquista da garantia da vitaliciedade. Você sabe que os magistrados, os juízes que ingressam pelo concurso público de provas e títulos, né, para ingressar na carreira da magistratura, como juiz de primeira instância, juiz substituto a primeiro cargo, né, e aí vai sendo promovido até chegar lá nos patamares mais elevados da carreira. E aí, esse juiz, ele só vai conquistar a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, conforme artigo 95 da Constituição. E aqui não, nós temos a conquista da vitaliciedade a partir da investidura, a partir do momento em que esse juiz, esse magistrado, esse desembargador, assume o seu cargo para o qual foi nomeado pelo presidente da República após a sua escolha mediante lista sextupla, que se transformou em lista tríplice, e assim ele ingressa numa carreira da magistratura, sem o concurso, por um ato de autoridade máxima de um outro poder, e ele já conquista a sua vitaliciedade. Então é bem interessante o 5º Constitucional, essa composição de tribunais, ok? Cuidado com esses detalhes. Lógico que 1/5 da composição dos tribunais regionais do trabalho se faz por desembargadores oriundos da OAB ou do Ministério Público, e 4/5 mediante desenvolvimento funcional dos juízes de carreira. 2 critérios, antiguidade e merecimento, eles conquistam o desenvolvimento funcional. Em algum momento a legislação fala em promoção, e aqui são juízes, mesmo juízes no sentido estrito da palavra, juízes na qualidade de magistrados de primeira instância, que chegam à condição de magistrado de segunda instância, pela promoção ou pelo acesso, tanto faz, ok? Não confunda acesso com ascensão. Ascensão foi
banido do ordenamento jurídico esse instituto, né? Que permitia aí uma troca de carreira totalmente inconstitucional, sem concurso público. Mas o acesso, sim. O acesso, ele é também qualificado como forma de desenvolvimento funcional ou promoção. Uma forma, tanto faz. Promoção ou acesso são formas de desenvolvimento funcionais, ok? E aí ingressou na carreira por concurso público, carreira da magistratura e foi conquistando o seu desenvolvimento funcional até atingir a condição de desembargador integrante de um órgão de segunda instância da Justiça do Trabalho. Então aqui está a ordem constitucional para a composição dos tribunais regionais do trabalho. Mínimo de 7 magistrados. Aí, agora, analisando o regimento interno do TRT Minas, a partir do artigo 5º, né? Olha lá a organização do tribunal. São órgãos da Justiça do Trabalho, composição do tribunal. Já sabemos que TRT e juízes são órgãos da Justiça do Trabalho. Composição do tribunal, do órgão de segunda instância. Compõe-se de 49 desembargadores do trabalho, certo? Esses desembargadores, esses 49 desembargadores, eles estão distribuídos nos diversos órgãos integrantes da segunda instância. E aí, olha lá o rol de órgãos da segunda instância. Tribunal Pleno, composição máxima. Como o Tribunal Pleno, ele é um órgão, né, bem grande, 49 desembargadores, o TRT de Minas, que é, né, 49 desembargadores, é permitido a criação, entendeu? Toda vez que o tribunal, né, tiver uma composição considerável, é permitida a criação de um órgão representativo que recebe por delegação, não todas, mas a maioria das atribuições, das competências do Pleno, ok? Esse é o conhecido órgão especial. Então, o órgão especial, ele é um órgão representativo do Pleno. Vamos analisar a sua composição, ok? Vamos verificar que esse órgão especial recebe por delegação as competências destinadas por lei ao Tribunal Pleno. Lógico que existem competências que são reservadas necessariamente ao órgão maior, ao órgão pleno. Tudo bem? Bom, aí temos também a presidência, a corregedoria, sessões especializadas em dissídios coletivos e também em dissídios individuais. As turmas e os desembargadores do trabalho são qualificados como órgãos integrantes da segunda instância, ou seja, do TRT de Minas. Nós temos aqui tanto órgão pleno, como órgãos fracionários do exercício jurisdicional. Temos órgãos também administrativos. A escola judicial e a ouvidoria são estruturas vinculadas à presidência do tribunal, qualificado como órgãos, inclusive os desembargadores do trabalho. Não é todo o TRT que faz isso, ok? Cuidado com isso, cuidado com essas regras. Banca gosta de saber quais são os órgãos integrantes do TRT de Minas. Leve essa informação. Temos órgãos jurisdicionais, órgãos administrativos, temos órgão pleno e órgãos fracionários, ok? Turmas, sessões especializadas, são órgãos jurisdicionais fracionários, não é isso? Ok? Vamos ver cada uma dessas estruturas. O artigo 8º determina, olha, o tribunal, ele funcionará em composição plena, tribunal pleno, ou dividido em órgão especial, sessões especializadas e turmas. Então, nós temos aqui o exercício, né, os órgãos que exercem ali a função típica, o exercício jurisdicional. Interessante observar que, assim como o Tribunal Pleno, o órgão especial ele tem dupla atribuição, ele tem dupla função. Ele exerce tanto função jurisdicional como exerce função administrativa.
Já as seções especializadas e as turmas são necessariamente órgãos jurisdicionais. Não quer dizer que ali no seu funcionamento não existam atos administrativos para o seu dia a dia, né? Na sua composição de pessoal, na sua administração de pessoal, de estrutura. Mas enquanto qualificação, as seções especializadas e as turmas são órgãos fracionários do exercício jurisdicional do TRT de Minas, ok? Enquanto que o órgão especial é um órgão jurisdicional, mas também recebe competência administrativa do Pleno. Os magistrados, que aí eu dei um pulo lá para o artigo 11, já vou esclarecer o seguinte. Eu sou professora, né? Concurseira. O meu objetivo é apresentar a legislação de uma forma pedagógica, de uma forma que permita a você uma melhor compreensão do conteúdo normativo. Então, em vários momentos eu vou dar um pulo, vou ir, vou voltar, vou repetir o que eu já falei, eu repito mesmo porque aquilo que eu fico martelando é aquilo que eu entendo e eu sei que é necessário para o seu concurso público. Que você tem que ter uma boa base. Tendo uma boa base, você encara qualquer tipo de questão, entendeu? Seja questão decoreba, seja questão na aplicação de entendimento, seja questão doutrinária, seja caso hipotético, como vem aparecendo caso hipotético nas questões das várias bancas em legislação orgânica, em legislação específica. Então você não tem que ficar decorando. Muita gente fala assim, não, isso é decoreba. Cuidado! Isso não está mais tão decoreba quanto antes. Precisa entender o instituto, tá bom? Bom, por isso que eu estou te colocando aí a natureza de cada órgão, a qualificação, isso é importante. Porque saber, qual a composição, quantos membros, isso é fácil. Agora estão pedindo muito mais. Estão pedindo além da composição, estão pedindo a natureza, a qualidade do órgão, ok? Cuidado! Os magistrados que forem cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, não poderão integrar, presta bem atenção nisso, a mesma seção especializada ou turma. Olha, seção e turma são órgãos fracionários do tribunal, que têm regras para sua composição. Quando o legislador, lá no artigo 11 do regimento interno, né, diz assim, não pode integrar, quer dizer que não pode ser membro de um órgão fracionário, cônjuge, companheiro e parente até o 3º grau. Os magistrados entre si, os desembargadores, certo? Agora olha só que diferente. Nas sessões do pleno ou do órgão especial, nas sessões do pleno, o que é pleno? Órgão máximo, composição total. E no do órgão especial, que tem uma composição específica por ordem constitucional. Vamos ver os detalhes da composição do órgão especial, que deve guardar respeito a esse comando maior da Constituição. Quer dizer o seguinte, que no tribunal pleno e no órgão especial, a composição é definida pela Constituição, né? Pela lei maior, e ponto final. Pode um cônjuge, pode um parente até o terceiro grau integrar o pleno e o órgão especial na qualidade de membro? Pode? Pode. O que não pode é isso aqui, ó. O primeiro magistrado que votar excluirá a participação do outro no julgamento. Então, olha só, eles serão membros, eles só não podem atuar ali em conjunto no mesmo julgamento. Vai ocorrer o impedimento de atuação, mas eles ficam como membros, seja do pleno, seja do órgão especial. Enquanto que nos órgãos fracionários, turmas e sessão e as sessões, não, eles não podem ser designados para se integrarem, né, se qualificarem como membros, não podem fazer parte daquele órgão jurisdicional fracionário. Certo? Entendido? Olha só, a gente está só começando o nosso bate-papo concurseiro. Eu digo que é uma novela concurseira, né? Tá só começando, é a única novela que você pode assistir.
Cenas dos próximos capítulos? Vem aí no próximo bloco e nos diversos vídeos aí do nosso módulo teórico. Eu espero que você esteja gostando, mas eu espero que você esteja entendendo. Isso que importa, né? A matéria, para você gabaritar qualquer tipo de questão. Temos também o módulo de questões. Se você está assistindo essa primeira parte da aula nas redes sociais, entre no site do curso e adquira, é um investimento que com certeza vale a pena, ok? Bom, você me encontra para tirar dúvida no meu site, nas redes sociais e também no site do curso, certo? Ok? Bom, até daqui a pouco, até o vídeo 2. Tchau, tchau!